Programa Espírita Quarta Dimensão. Quando Jesus, o Cristo, partiu para as regiões celestiais, algumas pessoas se sentiram órfãos. Porém, sua mensagem de luz e verdades eternas ficaram encravadas no coração de algumas almas. A força da amizade pediu para que se reunissem. Houve as perseguições por parte dos fariseus e governantes da época. Angustiados por não poderem se encontrar, alguns decidiram fazer reuniões em catacumbas, transformando melhor para o nosso português nos cemitérios. Descobertos, alguns eram levados ao martírio. A sua fé era motivo de diversões circense. Quando questionados, diziam: a fé em Cristo Jesus supera tudo. Vivemos épocas de perseguições e dúvidas. O mundo está dividido nas informações. E agora, o que fazer? A figura do mestre Rabi da Galileia e sua mensagem está novamente sendo postas em prova. Então vamos recordá-lo nestas palavras: tranca-te no teu quarto e, em secreto, conversa com o Pai, pois Ele tudo sabe, tudo vê. E vem os benfeitores espirituais nos dias atuais, sinalizando também o bom uso da inteligência. Já diz o espírito Isadora de Bois: a falta de conhecimento, em algumas situações, gera o medo. O medo, em algumas situações, torna o ser humano agressivo, seguindo o instinto de preservação. Por isso, busque o conhecimento para não sentir medo. O Quarta Dimensão já começou. Manuel Viana de Carvalho, nascido na cidade de Icó, Ceará, em 1874, era o filho do professor Tomás Antônio de Carvalho e de Dona Josefa Viana de Carvalho. Em 1926, numa época quando a divulgação da doutrina espírita ensaiava os seus primeiros passos e encontrava pela frente a mais obstinada oposição, o major Dr. Manuel Viana de Carvalho, com pulso firme e animado do mais vivo idealismo, desbravava o terreno para nele lançar a semente generosa da propaganda. Como espírita, foi um dos mais animosos. A sua palavra era atraente e arrebatadora, conseguindo, entre os espíritas, uma penetração inusitada e inconfundível. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável da professora Jacira Matias, sempre contribuindo aqui com o nosso programa, trazendo os seus conhecimentos estudados à luz da doutrina espírita. Expositora AD e vem cumprindo o seu papel, afinal de contas, né, professora? O mundo está acontecendo, né? Verdade. Boa noite, Douglas. Boa noite, queridos telespectadores. É com muita alegria que me faço presente aqui novamente para a gente dar continuidade, né, Douglas, a compartilhar as informações de uma forma clara, natural, sempre mediante a luz da ciência espírita. Inclusive você que gosta de navegar pelas redes sociais, e aí, professora, tem aprendido muita coisa nas redes sociais? Muita coisa. E ficar rica, tem aprendido a ficar rica? Porque esse que é o nosso assunto de hoje, porque tem muita gente que quer nesta reencarnação ficar rico. É muito natural isso, afinal de contas, queremos a felicidade de todos.
E aí começa a entrar, né, professor, em algumas plataformas digitais aí, onde tem esses youtubers da vida ensinando algumas manhas para se ficar rico. E o que acontece? Algumas desgraças dentro de alguns lares estão tomando proporções, porque a pessoa diz, não, mas o fulano de tal disse que era para fazer isso, para fazer aquilo. E aí? Será que realmente isso... temos a possibilidade de ficar rico? Ou como é que a gente tem que encarar as redes sociais? E Kardec, ele faz inclusive uma pergunta aos imortais nessa questão, né? Afinal de contas, reencarnamos para alguma coisa. Deus supre essas nossas necessidades de evolução? Vamos ao nosso Livro dos Espíritos, que é a obra basilar deste programa. Questão 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E eis a resposta dos imortais. Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Quer dizer, viemos para alguma coisa, Deus nos dá os instrumentos, mas a gente tem que entender a nossa vida, é o famoso sentido da vida. Professora, o que é que nós podemos acrescentar aí para tirar algumas, até equívocos da cabeça de alguns dos nossos telespectadores? Pois é, realmente, né, que você falou, nas redes sociais é o que a gente mais vê. Pessoas prometendo de uma forma assim muito fácil ficar rico, né? Então tem para tudo, todos os gostos dentro da internet, né? Leia livros e ganhe 50 centavos, enfim, por leitura, enfim, tantas coisas. Vocês sabem perfeitamente do que nós estamos falando. E o Espiritismo é isso, é a atualidade. O Espiritismo, ele é a ciência que está para responder todas as nossas dúvidas, relacionar a todo momento as situações da nossa vida. E a gente vai buscar Kardec quando ele fala o que é o Espiritismo, Douglas, né? É essa ciência maravilhosa que estuda, que analisa a relação entre o mundo material e o mundo espiritual, né, e a relação que elas estabelecem entre si. Então é algo atual, é algo que está relacionadíssimo. E aí eu vou começar essa assertiva contando rapidinho a história do Nestor, um espírito na erraticidade, Douglas. Então está lá no livro Reencarnação Divina, de Marcelo Avelar. E ele fala que o Nestor, ele era um espírito que já sabia que ele estava se programando para reencarnar. E ele, numa ânsia de resolver todos os problemas da vida dele, tudo que ele fez perturbava muito ele, né? A consciência dele não era tranquila. Então ele pediu para os mentores, para os programadores, numa conversa aberta, que ele queria nascer paralítico e também muito pobre, porque assim ele acabava logo com todos os problemas de uma vez só. E aí chegou o dia da reunião, da resposta, e chegou o anjo da guarda dele e falou: alegre-se por hoje. Ele disse: eu só vou me alegrar se hoje terem me dado a resposta de que eu vou reencarnar como eu pedi. Ele disse: não, meu amigo, você não irá reencarnar como você pediu. Mas como? Ele disse: o sofrimento nem sempre é evolução. Há a intenção. E aí ele disse: na sua análise perceberam que você não está preparado para encarar uma situação dessa. E isso que você quer fazer, você até pode, pelo seu livre-arbítrio, viver dessa forma e ir assim, mas você vai comprometer mais ou menos 400 anos de evolução. Quando ele ouviu isso, na hora ele resolveu aceitar que não era tempo ainda dele ter todas essas tarefas a cumprir. Trazendo aqui para o nosso, na materialidade, falando sobre a vida reencarnada, muitos de nós também escolhemos isso. Queremos de uma forma imediata
transformar todo o desenho da nossa vida. Nessa história a gente percebe muito bem uma coisa, Douglas, a nossa reencarnação, a preparação dela não é algo à toa e muito breve. Há todo um planejamento, um cuidado. Lembre-se que ele falou 400 anos desse rapaz. Então, assim, nós também poderemos muito mudar a nossa vida. Não é que a gente já nasça num destino. Ah, Jacira, tu está falando então que eu nasci para ser pobre, eu vou ficar pobre porque essa é a ideia. Não, não é a ideia. Mas aquilo que você persegue, aquilo que você diz que é sonho, que todo mundo está realizando o sonho, que também você vai realizar, mas por onde você sabe que dá certo ou não dá certo? Pelas consequências que você vai encarar. Não é isso? Conhece-te a ti mesmo, né? Então, por essa consequência, aquilo que vai trazer para você desequilíbrio, perturbações, observe, não veja a sua vida apenas agora, analise para o futuro, porque é isso que a espiritualidade faz, ela analisa a nossa vida. Ele ainda diz algo muito importante, ele diz: meu caro Nestor, nós não nos preocupamos com a matéria intrínseca, nos preocupamos com a evolução do espírito. Então, quando a gente está diante de uma informação dessa, tudo que é matéria, material, tudo aquilo que eu estou em sofrimento, buscando, fazendo sacrifícios, né? A nossa amiga Simone veio aqui e falou sobre os sacrifícios, né? Aquilo que te traz transtorno, aquilo que te traz sofrimento. Analise, meu amigo. Deus não criou ninguém para sofrer. Isso é uma questão até de autoanálise. O Espiritismo, como ela muito bem falou, é a ciência que nos coloca diante da nossa imortalidade. Analisar o mundo material, o mundo espiritual, a relação que existe entre ambos, e dentro do estudo do Espiritismo temos a lei da reencarnação. E aí, esta reencarnação, ela está muito bem alojada na nossa consciência. No estudo do Espiritismo muito mais aprofundado, ela está localizada na nossa estrutura perispiritual. De uma forma intuitiva, nós sabemos o que viemos fazer dentro de uma encarnação. O que falta para nós? Nos aproximarmos muito mais dessas realidades espirituais. Jesus encurtou o nosso relacionamento com Deus. O Espiritismo nos coloca diante da nossa imortalidade. Ninguém realmente nasce para ser um desgraçado. Às vezes, há sim essa programação que a pessoa vai trafegar, até mesmo por uma questão de ajuste consciencial na mendigância. Sim. Mas até aí ela sabe por que está sofrendo. Sim. Tanto é que se vocês forem fazer um laboratório diário, quando você conversar com um mendigo de rua, tem muitos que não são totalmente tristes. Eles, às vezes, até expressam uma certa alegria, uma certa conformidade. E é aí que nós devemos entender essa conformidade. Porque alguns até dizem: não, bem que eu tentei, mas a vida não me presenteou, mas eu não sou triste. Eu não sou triste. E Jacira, eu me lembrei agora do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Na segunda parte, ele coloca depoimentos de espíritos que tiveram o seu ajuste na pobreza. E eles explicam perfeitamente por que eles passaram por aquilo. Então o Espiritismo, ele traz luz a certas dificuldades que nós passamos. Não é para a gente reclamar, mas é para que a gente possa entender e fazer valer a reencarnação. Isso, né? E tem um detalhe também muito importante. Deus, ele é justo, é misericordioso, é bom. Então, nós podemos sim transformar a nossa reencarnação, né, Douglas? Com certeza. Esta mesma aqui, eu posso dar o direcionamento que eu quiser, que eu puder fazer, mas isso vai depender dos movimentos que eu faço e das minhas sinceras intenções. Eu tenho relatos de espíritos que foi acrescentado neles um tônus vital a mais devido
as questões de colaboração com a sociedade que eles estavam promovendo. Então eles tiveram esse aumento, esse acréscimo e ficaram mais tempo na terra, porque tinha uma programação de partirem, mas não partiram devido ao teu acréscimo por muito que estavam fazendo pelo seu próximo. É a famosa moratória. Isso. Se está dando certo, Deus quer que você continue esse trabalho redentor. O que acontece? Quando você for, você vai ficar um bom tempo sem reencarnar. E a nossa verdadeira vida é a espiritual. Então, numa reencarnação, há sim a possibilidade de nós mudarmos muita coisa do que foi programado, desde que você faça a coisa certa. Assim como tem gente que desprograma tudo, e dá tudo errado, aí... Sabe o que se chama isso? Livre-arbítrio. Olha como Deus é bom. É a liberdade de escolha. Então, se você está triste, reveja, porque você está dentro de uma lei, plantio e colheita, livre-arbítrio. Quer que a sua vida melhore? Peça ajuda. Vamos estudar junto, vamos analisar o que está dando certo, e aí você se encontra, sem precisar estar atropelando as coisas aí, porque tem gente que atropelando, não dá certo, né? É verdade, aí atropela tudo, né? Tem consequências. Ninguém garante que uma pessoa que está cantando vitórias na riqueza, ela tem a vida perfeita. Tem muita gente, muitos relatos também que já escutei, que os melhores dias, os melhores momentos são aqueles que não se tem dinheiro, Douglas. Isso. Porque tem-se paz, não se tem perturbações, né? Porque muitas pessoas são apegadas aos bens materiais exageradamente e faz disso o seu norte de vida. E Deus, né, está para nos ensinar, o Espiritismo está aqui esclarecendo que o caminho é outro, né? Francisco de Assis tem uma fala dele, que ele pegou um refrão do Cristo, quando Jesus diz: não vos atormenteis pelo dia de amanhã, deixai que o dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. E numa fala dele com os frades, ele diz assim mesmo: não acumuleis tesouro na terra, mas dei curso livre para essas coisas acontecerem na sua vida. Então, se você tem bens materiais, use sempre com equilíbrio, para que nunca lhe falte, certo? Então, ser rico ou ser pobre é uma questão de fazer com que a aprendizagem ela aconteça na sua vida. Isadora de Bois já coloca, Isadora de Bois espírito, que riqueza e pobreza são estágios da evolução. Entenda bem, o Espiritismo não prega a miserabilidade, a pobreza e o sofrimento, mas também não prega a opulência, a ganância, o egoísmo e o orgulho. Prega, sim, a sua evolução, aquilo que você veio fazer no planeta Terra. Bom uso, né? O bom uso. O bom uso de tudo. E sempre os espíritos sinalizando que cada um possa ser a boa companhia um do outro, né? Isso é verdade, isso é verdade. Então você quer aprender mais coisas, quer ser feliz, pegando todos os atributos que Deus lhe deu, porque Deus lhe deu recursos para você ser feliz nesta reencarnação. Então fique antenado, porque o mundo está acontecendo. Agora, aí vem ele, já batendo a porta, o palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Distribuidora e livraria Aguinaldo Rosa. Continua com as suas megas promoções, livros infantis e adultos. E temos também aqui variados tipos de material de expediente, de escritório no caso. Papel quadro, pasta, caneta, lápis de cor, etc. E muito mais que você encontra aqui. E a gente está com um projeto maravilhoso, você que é escritor paraense, o Cantinho do Leitor Paraense. O livro, você pode colocar seu livro, seja o nosso patrocinador e colaborador desse projeto. Contamos com seu apoio e entre em contato comigo. Fica na Travessa Lomas Valentina 1198, entre Marquês e Visconde. Contato 980 28 29 86. Conto com o apoio de vocês.
alegria aqui é o Clube da Alegria Espírita! Espírita. E começando o verão, Chantilly! Começando o verão, isso, sol, praias, praia, tem que tomar líquido. Isso, tomar bastante líquido, tem muito cuidado, né? Fruta, verdura e legumes. Principalmente com as crianças, né? Exatamente. E mais uma coisa, obedecer papai e mamãe. Isso, criança, obedece papai, obedece mamãe, viu? Isso, pra tudo correr legal nas suas férias. Divertir bastante. Ok, e pra nossa alegria, né? Vamos fazer o seguinte, Bora, Chantilly. vamos nos preparar que você vai viajar. Vou pra Mosqueiro. É disso, né? Eu vou pra Moscou. Vai pra Moscou? Isso. Boa viagem. É mosqueiro, rapaz. Ah, é mosqueiro? É mosqueiro. Ah, então vamos mais Então vamos se preparar então. Vamos lá. Você não sabe? Então fique sabendo! Você conhece o turu? O turu é um molusco que vive dentro de troncos de árvores, apodrecidos ou caídos no mangue. Pode ser chamado também de gusano ou cupim do mar. Ele é da família dos pteridinídeos. Turu possui um formato parecido com o de uma minhoca. É gelatinoso, possui uma cabeça bem dura com dentes na boca. Vivem principalmente em manguezais. Eles se alimentam dos troncos ou ficam em árvores podres que caem na água. Por isso, seus dentes, para comer a madeira por dentro e formarem suas colônias. Eles deixam os troncos cheios de furo, como se fosse uma broca. Por ser oriundo do mangue, dificilmente o animal será encontrado em outras regiões do país. Desde que foi descoberto pelos índios, o turu passou a ser parte da refeição de muitas pessoas do Pará e Amazônia. Ele é um alimento rico em cálcio, ferro e possui um sabor exótico. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. Nosso assunto de hoje é obsessão. A partir deste domingo começaremos a falar sobre obsessão, saber um pouco da história. Você sabe o que é obsessão? Já ouviu falar? Então, vem comigo! A obsessão é a ação persistente que alguns espíritos adquirem sobre certas pessoas. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral até perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Em todas as épocas da história da civilização humana, tivemos casos de obsessão, em alguns casos envolvendo pessoas que se destacaram por seus atos, como Nabucodonosor II. Foi o rei mais poderoso do Império Babilônico. Pastava no jardim do palácio como um animal. Friedrich Nietzsche foi um poeta e compositor alemão do século XIX, perambulou pelos asilos de alienados. Dostoiévski foi escritor, filósofo e jornalista do Império Russo. Sofria de ataques epiléticos. Vincent van Gogh, conhecido no mundo das artes, cortou as orelhas num momento de insanidade. A medicina em todas as épocas no campo da psiquiatria e alguns estudiosos já relacionavam algumas doenças de origem nervosas e mentais sendo induzidas pela influência dos espíritos. Todavia, os preconceitos da época impediram que as pesquisas avançassem. Mas a Organização Mundial da Saúde passou a definir saúde como estado de completo bem-estar do ser humano integral, biológico, psicológico e espiritual. Desta forma, a obsessão está inserida no item do Código Internacional de Doenças, o CID. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Que
Suco, qual é o clipe show de hoje? Isso! O clipe show é pipoca! Pipoca! Mas por que pipoca? Pipoca! Cheiro de pipoca tá cheirando no ar. Isso! E essa música fala sobre reencarnar? Reencarnação! Analise bem a música, pense bem, viu? Que ela é muito legal. Bora rodar o clipe? Vamos lá, Castanheira Espírita! Isso! Vai lá, roda o clipe! Ai, Deus. Pipoca. Milho sapeca, levando da breca, saltita, saltita dentro da panela, fugindo do fogo que queima e incomoda, e numa explosão vira uma pipoca. Quem diria que aquele grãozinho, pequeno, mirrado, sequinho, durinho, muda de forma e se transforma numa rechonchuda e macia pipoca. Assim somos nós, pequenos e frágeis, lutando, correndo, em busca de paz. Com fogo da dor, do trabalho e do amor, perdemos orgulho, a vaidade e a ambição. Depois de muita reencarnação, nós explodimos numa estrela, brilhando no alto, no azul da imensidão, junto do Pai e de nossos irmãos. Depois de muita reencarnação, nós explodimos numa estrela, brilhando no alto, no azul da imensidão, junto do Pai e de nossos irmãos. Bom, que suco! Chegou a hora do abraço! Isso, acabou de no final. Aquele abraço. Isso, aquele abraço. Isso. O abraço vai para a dona Denise, lá do Cetrasol, Centro Espírita, Trabalho e Solidariedade, tá bom? E para a dona Nazaré Matias, aliás, toda a família Matias, né? Todo mundo está sempre presente, nos assistindo. Que legal, né? Um abraço vai pra Suzana e pra Amanda também. Amanda, isso, toda a família, né? Legal. E é isso aí, gente. Nós agradecemos sempre vocês que nos assistem todos os domingos, tá bom? É isso, bora seguir. Bora voltar pra Mosqueiro. Vamos lá. Vamos lá. Voltar? Voltar. Mas eu ainda nem fui. Já não foi? Não fui. Já fui, já voltei. Tchau, Chico! Tchau! Você já ouviu falar em artrite reumatoide? A artrite reumatoide é uma doença caracterizada pelo ataque do próprio corpo às articulações, provocando dor, inchaço e rigidez, ocasionando a limitação dos movimentos, ou seja, é uma doença autoimune. E como doença autoimune, a sua origem não é plenamente conhecida, mas do ponto de vista espiritual, a artrite reumatoide manifesta-se muitas vezes em pessoas com sentimentos frequentes de raiva, ou seja, a doença é um freio para que não venha à tona os impulsos violentos da alma, pois se esta pessoa tivesse a força e energia suficientes, provavelmente praticaria atos não agradáveis, o que comprometeria mais ainda a sua evolução. É o caso de vermos pessoas fisicamente frágeis, porém com personalidade agressiva, pois não devemos esquecer que por trás daquele corpo dito frágil está um espírito milenar, que já passou por diversas experiências e continua evoluindo, e este corpo vem com certas limitações para que não pratique atos agressivos. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará.